Questão 16. No Brasil, a partir dos anos 1980, observa-se a emergência de debates envolvendo demandas memoriais manifestas por diferentes grupos. De um lado, estão aquelas relativas às memórias da violência de Estado perpetrada contra populações indígenas e negras, cujas raízes remontam ao início da colonização. De outro, aquelas relativas às memórias da repressão oficial ocorrida durante a ditadura civil-militar, 1964 a 1985. Esses debates atualizaram a reflexão sobre as relações entre história e memória e levaram a um questionamento das ações do Estado no sentido de administrar os passados sensíveis. No caso brasileiro, evidencia-se uma preocupação em tornar o passado conhecido. Esse desejo de lembrança manifesta-se principalmente por meio da seguinte ação. Podemos perceber no texto da questão uma referência a dois grupos que sofreram repressão oficial do Estado, O primeiro grupo, representado pelas populações indígenas e negras, e o segundo grupo, representado por aqueles que eram contra a ditadura civil-militar, ou pelo menos que eram vistos como sendo contrários a esse regime. Diante disso, eu faço o seguinte questionamento. Se o Estado foi responsável por imprimir essa repressão no que diz respeito a esses dois grupos, repressão essa amplamente reprovável, tomando por base os paradigmas atuais, até porque se considerarmos a época do Brasil colônia, antes do século XX, do século XIX, século XVIII, período em que a escravidão era vista como algo comum, mas nos padrões de hoje, considerando os paradigmas de hoje, essa repressão a essas minorias, tanto no que diz respeito aos índios quanto aos negros, é totalmente reprovável, assim como a repressão que ocorreu durante a ditadura civil-militar. Então, faço o seguinte questionamento. Proporcionar o resgate dessas ações, não no sentido de se repetirem, mas sim no sentido de serem relembradas. Vale lembrar da criação da Lei 2.528, conhecido como a Comissão Nacional da Verdade. Ela foi elaborada com o objetivo de apurar graves violações de direitos humanos ocorridas entre 18 de setembro de 1946 e 5 de outubro de 1988. Foi instituída em maio de 2012, quase 30 anos depois do fim da ditadura militar, e veio investigar os crimes de agentes do Estado contra cidadãos que lutaram contra a repressão. Então vejam só, o resgate a essas memórias teria como objetivo anistiar os crimes cometidos pelo Estado? Ou seja, perdoar esses crimes? Muito pelo contrário, é justamente para investigar esses crimes cometidos e até mesmo proporcionar possíveis punições aos agentes que cometeram esses crimes. Então, esse desejo de lembrança não diz respeito ao objetivo de anistiar esses crimes, até porque seria do interesse daqueles que cometeram esses crimes, que justamente não houvesse essa lembrança, que tudo isso se perdesse no passado. Portanto, pessoal, nós já podemos descartar a opção A, que diz que trata-se de uma defesa das minorias visando a anistia dos crimes cometidos pelo Estado. E é justamente se baseando na criação da Comissão da Verdade que nós podemos responder essa questão 16, marcando o item D de dado, elaboração de dispositivos jurídicos buscando o estabelecimento de formas de reparação. Até mesmo a lei de cotas para negros pode ser vista como uma ação do Estado com esse objetivo de reparação.
próprio Supremo Tribunal Federal, né, julgou essa lei como constitucional. E isso não diz respeito apenas, né, à reserva de 20% das vagas para concursos públicos, mas também para todo tipo de certame, tanto da administração direta quanto de empresas públicas e autarquias. Inclusive, o relator, né, desta matéria, Luiz Roberto Barroso, juntamente com os ministros Edson Fachin, Rosa Weber, Luiz Fux e Alexandre de Moraes, consideram que a lei, essa lei das cotas, não ofende a Constituição. Pelo contrário, eles acreditam que, diante da realidade racista que o Brasil ainda vive, né, a ação afirmativa é necessária. O país tem o dever de reparação histórica devido à existência de um racismo estrutural na sociedade brasileira. Barroso destacou ainda que, embora corresponda a pouco mais da metade dos brasileiros, a população negra representa mais de 70% dos mais pobres no país. Ao mesmo tempo, apenas 27% do serviço público federal, né, pouco mais de um quarto, é preenchido por negros. Portanto, pessoal, nós podemos marcar na 16ª questão o item D de dado como sendo verdadeiro. 17ª questão. Conheça um sábio provérbio que diz: para ensinar história a João, é preciso entender de ensinar, de história e de João. Há algumas décadas se pensava que para entender de ensinar história, bastaria entender de história, pois o ensino dessa disciplina consistia no processo de transmissão de conhecimentos históricos protagonizados pelo professor e, conquanto este utilizasse técnicas e recursos adequados, a aprendizagem de João seria uma consequência natural. Há que se considerar, no entanto, que nos processos de ensinar e aprender história estão implicados 3 elementos indissociáveis, quais sejam a natureza da história que se escolhe ensinar, com seus conceitos, dinâmicas, operações, campos explicativos, as opções e decisões sobre aspectos de natureza metodológica, a transposição didática ou o como ensinar, e a especificidade da aprendizagem histórica, que pressupõe o desenvolvimento de estratégias cognitivas de noções e conceitos próprios dessa área de conhecimento, com vistas à construção do pensamento histórico por crianças, jovens e adultos. Então, pessoal, esse texto, né, aborda uma questão muito importante que diz respeito aos conhecimentos específicos, né? Há o seguinte questionamento: para ensinar, né, uma determinada matéria, é preciso ter apenas o conhecimento, né, do conteúdo? Ou seja, para ensinar matemática, é preciso apenas conhecer matemática? Para ensinar português, é preciso apenas conhecer português? Para ensinar história, é necessário apenas conhecer a história? Logicamente não, né? São necessários outros saberes para se ensinar. O conhecimento do conteúdo não basta, né, para que o processo de ensino-aprendizagem ocorra de forma satisfatória. No entanto, né, como diz no texto, há algumas décadas se pensava assim, né? Se pensava que para você ensinar algo bastava você ter conhecimento específico, né, da matéria. Eu costumo fazer uma relação com o curso de Direito, né? Quem faz curso de Direito já teve professores, advogados, professores até mesmo juízes, né, que, sem dúvida alguma, têm o conhecimento do conteúdo, né? No entanto, o conhecimento do conteúdo não envolve, né, o conhecimento didático. Aí nós já temos uma importância muito grande que vem da pedagogia. Se o conhecimento do conteúdo bastasse, né, eu, enquanto brasileiro falante de língua portuguesa, estaria habilitado a ensinar português, né, em qualquer lugar que eu fosse. Mas isso não é verdadeiro, né? Existem outros saberes, né,
que estão envolvidos nesse processo de ensino-aprendizagem. Não basta o conteúdo específico da matéria. E é justamente disso que o texto trata. Por isso que o próprio texto nos traz aqui alguns processos, né, que devem ser considerados, como os seguintes elementos: a natureza da história que se escolhe ensinar, né, que tipo de história eu vou ensinar, as opções e decisões sobre os aspectos de natureza metodológica, né, a transposição didática ou como ensinar, né, aqui já envolve especificamente a didática, né, e a especificidade da aprendizagem histórica, que pressupõe o desenvolvimento de estratégias cognitivas, de noções e conceitos próprios dessa área de conhecimento, com vistas à construção do pensamento histórico por crianças, jovens e adultos. Aqui nós já temos uma importância dada, né, à psicologia da aprendizagem, uma vez que ela estuda o complexo processo pelo qual as formas de pensar e os conhecimentos existentes numa sociedade são apropriados pela criança. Então, pessoal, na perspectiva do texto, o ensino da história deve considerar quais aspectos articulados. Nós vimos que é necessário ter o conhecimento específico, né, que é o conhecimento do conteúdo, a didática, né, que envolve aí a própria pedagogia, né, o como fazer isso, justamente a didática, e o processo de aprendizagem, que diz respeito justamente ao terceiro e último elemento, né, que o autor nos traz. Portanto, a opção correta da 17ª questão é a opção B de bola. 18ª questão. Em aulas de história, os professores utilizam várias estratégias argumentativas visando a possibilitar a compreensão dos alunos sobre o que está sendo ensinado. Considere o trecho a seguir em que um professor procura explicar a chamada política do café com leite. Agora, outra coisa que normalmente a gente aprende errado. Quando você aprende café com leite, você tem a noção que era um presidente mineiro e outro presidente paulista. Um presidente mineiro e outro presidente paulista, não é isso? Seria a alternância de presidentes mineiros e paulistas no poder. Não é isso que você aprendeu? Ou não é pelo menos isso que você acredita que seja? Gente, café com leite não é isso. O que é café com leite? Café com leite é um acordo entre as elites que vão estar dominando o poder, Minas e São Paulo. Mas eles indicam o presidente. Não necessariamente esse presidente é um mineiro ou um paulista. Você vai ter, na verdade, a alternância de indicações das elites. Então, pessoal, trata-se de uma questão que envolve, né, a utilização de uma estratégia argumentativa. Veremos aqui 5 estratégias argumentativas. Posteriormente, a gente vai marcar a opção que condiz com a estratégia utilizada pelo professor. A primeira estratégia argumentativa que a gente pode destacar aqui é aquela que diz respeito à lógica. Essa estratégia argumentativa é baseada na defesa de um ponto de vista, né, explicando os motivos que levaram você a se posicionar daquela forma. Dessa forma, argumentar é dizer o porquê, né, falar dos motivos que sustentam a sua tese. Vale lembrar que a própria palavra argumentativo, né, argumento, tem a sua raiz do grego, argo, né, que significa aquilo que faz brilhar, né, aquilo que cintila, que faz brilhar. Então, o argumento é justamente aquilo que vai fazer a sua tese brilhar, né, vai destacar a sua tese, vai sustentar a sua tese. Então, uma estratégia argumentativa baseada no raciocínio lógico é justamente aquela que se sustenta, né, nos motivos dados para se posicionar de tal forma. A segunda estratégia que nós destacamos aqui é a argumentação por exemplificação. Dessa forma, né, aquilo que vai destacar a sua tese é justamente um exemplo que vai mostrar que a sua tese é verdadeira. Então vejam que na estratégia argumentativa, né, utilizando a lógica,
traz uma importância muito grande aos motivos, né? Por que aquela tese deve ser defendida? Daí vem o motivo. Já nessa outra estratégia argumentativa baseada na exemplificação, né? Utilizam-se exemplos para mostrar que aquela tese deve ser aceita. A terceira estratégia argumentativa é aquela baseada em provas concretas, né? Em dados estatísticos. Para provar o que se diz, né, são utilizados os dados estatísticos, desde que, claro, né, sejam fruto de pesquisas feitas por órgãos de reconhecimento público. A quarta estratégia é aquela baseada no testemunho de autoridade, é chamada argumento de autoridade. E claro, se você tem uma tese e você cita estudiosos sobre o assunto, né, que defendem também a sua tese, isso é um argumento de autoridade, né? Alguém que já é amplamente conhecido, né, no que diz respeito ao tema que você está trabalhando, né? Então, e quando você faz uma citação dessa autoridade, você está utilizando um argumento de autoridade. E nos textos da esfera acadêmica, né, é muito frequente a gente respaldar uma tese nossa utilizando-se de autores já conhecidos. E a quinta e última estratégia argumentativa é a chamada argumentação por contra-argumentação, que acontece justamente quando você vai defender a sua tese. Você acaba citando visões diferentes, né, da sua tese, visões contrárias à sua tese, para depois se contrapor a essas visões, utilizando os chamados, né, contra-argumentos. E claro, é preciso a gente ter cuidado quando for refutar, né, esses argumentos, ou seja, quando a gente for utilizar a contra-argumentação, para não ficar algo tão acentuado, né, que acabe levando para o lado pessoal. E quando a gente trabalha com textos acadêmicos, né, de pesquisas, por exemplo, não é interessante que o nosso leitor, né, veja essa nossa prática como uma prática pessoal, né? Portanto, é sempre importante a gente refutar com consistência. Pois bem, em relação às opções, né, que nos foram disponibilizadas, a gente percebe bem que não se trata da lógica, né, uma vez que não há uma relação de causa e consequência. O professor explica a política do café com leite, né, não nesse viés, né, da causa e consequência. Ele também não retira esses argumentos de dados estatísticos, né? Daí também por que não marcar a opção C, comprovação. Ele também não cita exemplos. Ele simplesmente diz o que foi a política do café com leite. E esse dito, né, é um dito de autoridade. É ele que está falando, ele enquanto professor, ele enquanto um estudioso da área. Percebe-se que ele não faz citação de outros pesquisadores. Ele utiliza o próprio papel social de professor de história, né, para respaldar aquilo que está sendo dito. Portanto, a estratégia argumentativa utilizada por ele foi a da autoridade, devendo ser marcado aí o item B de bola. 19ª questão. Os parâmetros curriculares nacionais, PCN, dos anos finais do ensino fundamental, definem a pluralidade cultural como um tema transversal. O objetivo é estimular a convivência entre tradições e práticas culturais diferenciadas, educando para a tolerância e o respeito às diversidades, sejam culturais, linguísticas, etnorraciais, regionais ou religiosas. Tolerância e respeito que servem de base para a afirmação de direitos humanos fundamentais, bem como para a defesa da cidadania. A noção de pluralidade cultural, presente nos PCN, fundamenta-se no multiculturalismo. O aspecto do multiculturalismo, utilizado como referência para explicar as relações sociais brasileiras nas últimas décadas, é: em relação a esse tema, estou disponibilizando para vocês o PDF, né,
da obra Multiculturalismo, Diferenças Culturais e Práticas Pedagógicas, de Antônio Flávio Moreira e Vera Maria Candal. Um livro bem interessante, né? Que socializa várias discussões em torno de questões referentes à identidade, raça, gênero, religião, cultura juvenil, né? E sendo que todos esses textos possuem uma preocupação muito grande, né, com a abordagem desses temas na escola, como eles estão presentes no currículo, ou seja, a interação desses temas com a prática pedagógica. Vale lembrar que quando a gente fala de mistura de culturas, né, ou multiculturalismo, a gente não faz referência apenas ao aspecto racial, né? Durante muito tempo, as pesquisas na área da antropologia estudavam as diferenças, né, entre os povos, tomando por base meramente questões biológicas, né? Ou seja, a questão da cor, né? No entanto, com o desenvolvimento das pesquisas na área da antropologia cultural, as diferenças entre os povos, no lugar de serem vistas como meramente biológicas, né, passaram a ser vistas como uma questão de diferença cultural. Então, os povos eram diferentes não por conta da etnia, né, mas sim por conta da própria cultura. A etnia, considerando aqui o aspecto biológico, né, a gente sabe que os termos, né, eles vão sofrendo mudanças no que diz respeito ao próprio significado, né? Multiculturalismo no Brasil não se restringe à raça, não se restringe à etnia, não se restringe à identidade. Então, pessoal, o aspecto do multiculturalismo, né, utilizado como referência para explicar as relações sociais brasileiras nas últimas décadas, né, é o elogio à diferença. E abordado nesse ponto de vista, né, do elogio à diferença, aqui tem um campo, né, um campo mais amplo, né, que não diz respeito apenas ao aspecto étnico, racial, não diz respeito apenas a questões religiosas, né, simplesmente elogio à diferença. E isso, de fato, né, é um campo muito mais amplo do que aqueles que constam nas outras opções. Portanto, a opção correta a ser marcada na 19ª questão é a opção B de bola. 20ª questão. O professor de História de uma turma de 9º ano do ensino fundamental quer tratar do tema da diversidade cultural a partir da discussão sobre os direitos civis dos homossexuais, o que inclui debater temas polêmicos como casamento entre pessoas do mesmo sexo, dentre outros. Sua estratégia de ação está alinhada com as recomendações dos parâmetros curriculares nacionais e buscará trabalhar com noções de transformação na dimensão temporal e com o desenvolvimento, com os alunos, da percepção de que o eu e o nós, do tempo presente, são distintos dos de outras épocas. Nessa perspectiva, começa a aula pela apresentação dos dados da tabela abaixo, que comparam as respostas de cidadãos brasileiros às mesmas perguntas pesquisadas em 2 enquetes realizadas em um intervalo de 20 anos. A análise dos dados da tabela possibilita ao professor evidenciar diferentes percepções acerca da sexualidade entre 1993 e 2013 por meio da identificação da seguinte mudança. Então, pessoal, trata-se aí de uma questão de interpretação, mais uma vez, né? Interpretação de dados. Então, você pode responder essa questão, né, simplesmente olhando a tabela e, claro, interpretando. Vamos às opções. Opção A: diminuição da aceitação pelo pai e pela mãe de filhos gays, proporcional ao aumento do convívio cotidiano com homossexuais. Na verdade, a aceitação pelo pai e pela mãe de filhos gays, né, foi aumentar, né, de 79% em 1993, passou para 37% em 2013, ou seja, um percentual menor de pais ficariam tristes, né, caso tivesse um filho homossexual.
Então, a aceitação não diminuiu, ela aumentou. Portanto, o item A está falso. Item B. Diminuição da preocupação dos empregadores com a contratação de homossexuais em função da menor discriminação por parte dos colegas. Isso diz respeito, à quarta questão, ao quarto questionamento feito para os entrevistados. Deixariam de contratar um homossexual para um cargo em sua empresa, mesmo que ele fosse mais qualificado? Então, 36% em 1993 e 7% em 2013, ou seja, mais empregadores estariam dispostos a contratar homossexuais, mesmo que eles fossem mais qualificados, ou seja, o nível de contratação, de interesse na contratação de homossexuais aumentou. Logicamente, houve a diminuição da preocupação desses empregadores com a contratação de homossexuais. E a continuação desse item, em função da menor discriminação por parte dos colegas, pode ser comprovada justamente no segundo questionamento. Mudariam sua conduta com o colega se soubessem que ele é homossexual? 56% em 93, 19% em 2013, ou seja, menos pessoas mudariam a sua conduta caso soubessem que o seu colega é homossexual. Portanto, o item B está correto e é aquele que deve ser marcado na 20ª questão. É uma questão considerada fácil, pessoal? Basta uma mera interpretação dos dados, uma interpretação lógica. São disponibilizados dados, basta a gente fazer uma relação lógica e ir respondendo ao que se pede. Em relação à prova discursiva, nós vamos comentar em uma outra videoaula.